Você já ouviu falar em biblioterapia e a expressão dolo de escritores? Nós vamos explicar tudo isso hoje. Quem vai explicar para a gente é o nosso convidado, Daniel Garcia Rodrigues, que é biblioterapeuta, professor, orientador de livros e escrita criativa e também escritor. Obrigado, Daniel, pela sua presença. Imagina, Mariana, eu aqui te agradeço e estou aqui para trocar com você, com seus telespectadores, internautas, enfim, bora lá. Vamos começar então a falar um pouco sobre o seu trabalho, começando pelos leitores. Seu trabalho todo envolve aí os livros, a literatura, a escrita, né, que tem tudo a ver com o foco aqui do nosso programa. E eu queria então já começar explicando para quem ficou curioso o que é um biblioterapeuta. Bom, primeiro eu vou dizer o que ele não é. Ele não é um profissional que trabalha com a Bíblia. Pode trabalhar também, mas não é. O biblioterapeuta é um profissional que usa a literatura para ajudar as pessoas. Ele usa, sim, o texto como remédio. Então, é alguma coisa assim, eu quero deixar bem claro, não é psicoterapia. O biblioterapeuta pode ser também um psicólogo, mas ele não precisa. Eu sou biblioterapeuta e não sou psicólogo. Então, o que significa? Se você fizer uma consulta comigo, eu não posso te diagnosticar, eu vou usar o livro para te ajudar, eu vou usar o livro para te trazer conforto, mas eu não posso te tratar como um psicólogo te trataria. Então é alguma coisa assim para ajudar as pessoas a terem conforto com a orientação de um profissional que você vem na minha sessão, você vai me contar um pouco da sua vida e eu vou te recomendar um livro e a gente vai trabalhar esse livro juntos. Para que te faça bem. Por exemplo, você é uma mãe e está lidando com um filho adolescente problemático. Então, eu te indico um livro que possa te ajudar nisso. Então, é terapia pelos livros, biblioterapia. E o biblioterapeuta é o profissional que aplica essa técnica, né? É bem gostoso, é bem legal. Então, é feito em sessões aí na prática, sessões, e aí você acompanha essa leitura também? Acompanha, e no caso podem ser atendimentos presenciais ou online. Então, a pessoa volta e eu peço para ela, né, o que você leu essa semana, como é que foi, como é que você se sentiu, o que você aprendeu com isso? Deixa ela falar. Porque às vezes a pessoa, o cliente, o paciente, ele quer falar, o livro acaba até sendo secundário para ele. Aí quando ele menos espera, uma metáfora do livro, pam, mexe com ele. E então, nesse caso é um atendimento individual, mas também tem as rodas de biblioterapia. Eu quero dizer que o outro nome é leitura afetuosa ou leitura afetiva, porque é uma leitura para lidar com isso mesmo. E em grupo, funciona como aqueles grupos de apoio, sabe? Como os grupos de luto, os grupos de vício em drogas, em álcool. Então, tem a versão individual e a coletiva. Mas são sessões. E aí o leitor acaba alcançando aí uma evolução, né, no dia a dia dele, pessoal. O que você observa nas pessoas que passam por você? Bom, primeiro eu observo que elas, assim como os pacientes, meus colegas psicólogos contam, elas não sabem, tá doendo e elas não sabem direito lidar com aquela dor. Então o livro, eu falo livro, mas pode ser um poema, pode ser uma letra de música, vai mexendo com elas. Então eu observo, é muito bonito você ver assim como é que eu posso dizer, o ser humano desabrochando. E o livro ajudando, eu que estou lá e que estou treinado para isso, eu também me surpreendo, porque eu sei que o livro pode fazer aquilo. Mas eu fico assim, nossa, não é que fez mesmo? Então você vê um grande crescimento das pessoas, você vê o ser humano ali florescendo e é algo assim, bonito de se ver, né? Infelizmente o Brasil é um país com poucos leitores ainda, né? O que você acha que falta? Falta incentivo dos jovens para começar a ler desde cedo? Olha, falta sim, mas o mundo vive um problema muito sério. Eu ouvi esses dias um cientista político brasileiro, mas que mora na Ásia e em Paris, e ele estava falando da grande crise educacional
na Europa, inclusive. E ele estava falando que é um absurdo que nos cursos de letras da Europa, os estudantes de letras não leem. Então, eu não sei se é só uma questão de falta de incentivo, que existe sim, mas eu acho que a gente está vivendo uma crise civilizacional muito grande, em que a leitura está perdendo para o TikTok, para as mídias digitais, e a gente precisa de todo tipo de trabalho para reverter isso, porque quando futuros professores não leem, até no centro da civilização, na Alemanha, por exemplo. Então, o que você faz? Será que falta incentivo à leitura numa potência que nem a Alemanha? Falta, claro que falta, mas é grave, né? Então... Bom, essa influência aí da internet, das redes sociais, principalmente no dia a dia dos jovens, né, acabam deixando eles um pouco mais preguiçosos, né, lendo textos curtos, né, não querem se aventurar aí por muitas páginas, mas ao mesmo tempo a internet é uma ferramenta importante de pesquisa, sim. Né, tem a inteligência artificial agora. O que você acha aí desses conteúdos que estão sendo gerados, né, pela inteligência artificial? Olha, assim, eu sou fã, eu uso a inteligência artificial como fonte de pesquisa, como se ela fosse um secretário, uma secretária minha. Mas eu não esqueço que Humberto Eco falou nas páginas amarelas da Veja ou da Época, não sei, há uns 10 anos atrás. É uma frase, já virou um clichê. Ele disse algo que continua sendo verdade: a internet deixa o sábio mais sábio e o imbecil mais imbecil. Então, a internet, a própria inteligência artificial, ela é um instrumento maravilhoso para te ajudar a escrever artigos, a escrever romances, a fazer anúncios. Só que se esse cérebro aqui não souber dar os comandos, vai sair um monte de idiotice. Então, a internet não tem culpa, você pode ler, você pode pesquisar. Eu tô escrevendo um romance que é sobre a voz humana, e é um assunto que eu não domino. Então, o que a internet está me ajudando a entender melhor a voz humana, então é maravilhosa. Eu particularmente adoro a internet, mas eu adoro mais a vida. É uma ferramenta aí quase infinita, né? Mas a gente tem que saber usar, direcionar essas informações. Bom, a gente está falando então dos leitores, né? Vamos falar então sobre o seu trabalho com escritores ou potenciais escritores, não é? Me fala sobre esse tema doulo de escritores, o que ele quer dizer? Bom, primeiro, gente, eu quero deixar claro que esse termo é uma marca registrada. Eu tenho o domínio e o registro da marca. Então, doulo de escritores, pegando, você que é mãe, né, vai entender, é do universo de vocês que foram mães. Então, existe a doula, que é aquela profissional da saúde, que ajuda mulheres no parto, principalmente mulheres que querem fazer o parto em casa. Então, quando eu fui me perguntar o que eu sou para os escritores, né? É orientador, é mentor? Eu falei, não é assim que eu me sinto alguém que ajuda no parto daquele filho, porque é um parto, gente, escrever é um parto. Então eu falei assim, eu não posso ter o filho por aquele escritor, e eu não sou médico, eu sou alguém que vai pegar na mão, né? Mas eu tenho conhecimentos de genética e de obstetrícia, então eu posso ajudar na gênese daquele filho, sabe? Mas mais que eu quero é pegar na mão da pessoa e falar, força, vamos lá, eu não posso ter o filho por você, mas vem aqui, eu seguro na tua mão. Então eu sou um doulo de escritores, eu sou o profissional que vai ajudar o bebê livro a nascer. E só que diferente do universo biológico, o pai também pode gestar um filho. Então eu sou o doulo de escritoras e de escritores, sem mudança de gênero. Cada um pode continuar no seu gênero. Então eu sou um parteiro de escritores, digamos assim. De escritores dos livros, né, e do próprio escritor, né? Porque uma pessoa só se considera escritor a partir do momento que ele consegue elaborar aí um projeto mais, consolidar aquele projeto, né, que ele está tentando colocar no papel. Com certeza, ele é como se a gente planejasse os nossos filhos, sabe? Ao contrário dos bebês humanos, você pode planejar a cor dos olhos, pode e deve, do seu filho. Você pode planejar a forma, né, e o conteúdo desse bebê livro.
Bom, eu li em uma das suas redes sociais, né, que para ser um bom escritor é preciso primeiro ser um bom leitor, né? Isso já está claro, né? Quem não lê não tem aí a bagagem necessária para escrever também. Com certeza, e esse é o maior problema da nossa época, porque todo mundo quer ser escritor, e tem até, eu não vou citar nomes para não ser cancelado, mas tem até escritores e escritoras bem famosas que não são escritores de verdade. E quem define quem é escritor não sou eu, embora o meu doutorado seja em crítica da crítica literária, para mim é escritor quem tem consciência da linguagem. E eu posso te garantir que o mercado editorial está cheio de gente que escreve. É escrevente, como diria o Roland Barthes. Então, ser escritor, todo mundo pode ser se quiser ser, mas exige isso e você tem que ler muito para ver o que os outros escreveram. Então, se eu não leio, eu não sei escrever. E nesse seu trabalho aí com escritores que estão iniciando, quais são as principais dificuldades que você observa? Olha, a primeira é exatamente isso, é a preguiça. A pessoa quer chegar, quer que eu faça dela uma Clarice Lispector ou um Guimarães Rosa ou quem quer que seja. E aí a pessoa chega, né, eu faço um diagnóstico como no médico. O médico te diz o que você tem, o que você precisa, te dá caminhos. Aí a pessoa, às vezes, paga um monte de sessões e não faz o que eu pedi para fazer. Então, a preguiça, o comodismo, são os piores obstáculos. Mas são os meus também, eu também luto contra isso. Aí, uma vez que o escritor vence isso, aí o outro problema, e eu oriento nisso também, às vezes a pessoa, eu tive uma parturiente, digamos assim, com uma escrita maravilhosa. Ela tinha tudo para ser uma Clarice Lispector, eu te juro por Deus, e com estilo próprio. Mas ela pensava 1000 coisas ao mesmo tempo e ela não conseguia seguir um planejamento. Então ela ficava naquela perfumaria e não conseguia fazer o projeto. Ou seja, ela tinha um material genético, mas o bebê não se formava no útero, então dava muito dó, porque ela lia, só que ela não conseguia. Tinha conteúdo, mas não conseguia se expressar, se organizar, né? Não conseguia. Isso é importante a gente falar, porque muita gente acha que é fácil, que é só sentar, escrever, vem uma inspiração divina aí e pronto. Mas é um trabalho árduo, não é? Com certeza. Pode falar um palavrãozinho? Sim. Não é nada sexual. É que eu aprendi com o meu mestre, o meu orientador, professor doutor Aguinaldo José Gonçalves, e a gente falava sobre inspiração. Então ele falava assim, não era só ele, o Edgar Allan Poe dizia que o trabalho artístico são 90% de transpiração e 10% de inspiração. Não é que a inspiração não é necessária, é que ela é muito pouquinho necessária. Aí eu que sou um pouco mal educado às vezes, né, porque eu estou no corpo de mulher, mas tenho uma alma de moleque, eu falava assim, gente, eu falo nas oficinas de escrita, quando vocês tiverem uma inspiração, vão no banheiro, dão descarga, que passa. Porque a inspiração, ela atrapalha, porque a pessoa fala, tive uma ideia genial. Teve nada, gente. Teve nada, você precisa suar muito para que uma ideia genial vire uma coisa. E eu falo por mim, quanta ideia idiota que eu não tive e não virou nada. Eu tenho mais livros não escritos do que livros escritos. Então, para sair uma coisa lá, então é trabalho. Preciso técnica, treino, né? Disciplina, Esforço, disciplina, humildade. E organização também. Com certeza, porque senão você não junta tudo isso. Não junta. Bom, a gente falou da Clarice Lispector, né? Tem o seu e-book agora, para quem está aí praticando a escrita. Isso. Qual é o nome do e-book? O e-book é Aprenda a Escrever com Clarice Lispector. E não é uma promessa mentirosa. Se você ler, o e-book é fácil de ler, viu, gente? A Clarice é difícil, mas o e-book é facinho, porque é a minha função fazer ele ser facinho. Então a pessoa que lê, colorido, cheio de imagens,
ele te ajuda, porque ele te pega pela mão, ó, a Clarice faz assim, faça assim. Então, eu queria, quando eu comecei a escrever, que existisse um livro assim, exatamente porque não tinha, né? Então eu comecei, e tem mais uma série de 4 ou 5 dessa série, Aprenda a Escrever, para as pessoas aprenderem a escrever mesmo. Bom, e essa autora é uma grande referência, né? Mas por que ela foi escolhida aí para o seu curso? Por aquilo que eu falei no começo, porque como existe no mercado mundial um monte de gente que é famosa, mas que não escreve de verdade, e isso presta um desserviço para o mundo, na verdade. Então eu escolhi ela não é a autora mais fodona que eu conheço, a mais fodona é a Virginia Woolf, mas ela é muito boa. Então eu falei assim, não, já que eu quero que os meus orientandos aprendam, eu vou trabalhar com outras mais simples também, mas para começar, eu vou escolher a escritora brasileira mais fodona da galáxia, que é a Dona Clarice. Porque ela tira meu fôlego até hoje, eu falo na outra encarnação, Dani, na outra encarnação. Então, por que ela? Porque ela é aqui, assim, se ela fosse maratonista, ela era aqueles quenianos que ganham a maratona todo ano. Não era um artista, um corredor de fim de semana. Então, vamos aprender com quem sabe mesmo, né? Você ia ter aula comigo ou com a Clarice, se você pudesse. Com a Clarice, é lógico. Então... E nas leituras da Clarice Lispector, a gente encara aí uma realidade, né? Dura muitas vezes, né? Que a gente nem gostaria de se deparar, porque a gente acaba tendo uma reflexão sobre a nossa própria vida, a nossa própria existência, a existência do ser humano, né? E você acha que os autores de hoje, contemporâneos, estão buscando ir por esse caminho agora, assim, derrubando algumas limitações, alguns tabus, estão indo por esse caminho? Olha, a gente tem de tudo um pouco e você é uma jornalista capciosa. Seu público depois procura o que é capcioso caso não saiba, mas eu acredito que seu público sabe. Essa pergunta é maravilhosa, porque essa pergunta é uma saia justa, ainda bem que eu vim de calça, né? Porque assim, olha, tem de tudo aí e tudo é válido. Desde que ninguém incite ninguém ao crime, é válido. Mas a minha visão sobre a literatura contemporânea, principalmente no Brasil, ela é uma visão assim. Tá todo mundo procurando culpados. Vou pegar o meu caso. Eu sou um homem trans, então eu sou queer. Ó, gente, tem até uma pulseirinha aqui, queer, que me foi dada pela menina que era uma Clarice que não conseguia escrever. Então, ser um homem trans, indo para a terceira idade, é muito difícil, é terrível. Mas o Brasil é um dos países que mais mata gente trans, gente gay, etc e tal. Eu não quero ficar procurando culpados, eles existem. A minha família não me aceita direito até hoje, faz de conta que eu não sou quem eu sou. Mas eu não quero ficar procurando culpados. Sabe por que eu não quero ficar procurando culpados, embora eles existam? E eu bato na cara deles nas coisas que eu escrevo. Mas é que a Clarice, ela me ensinou o seguinte: você pega a paixão segundo o GH, gente, a história de uma mulher, tem que dar spoiler, desculpa. É a mulher, não acontece nada no livro, mas essa mulher vai fazer faxina, tem uma barata no guarda-roupa, ela mata a mulher e ela come a barrigada daquela barata. É a cena mais nojenta que eu já vi na literatura. Só que essa mulher é virada do avesso. Então a Clarice, a epígrafe desse livro da Clarice pode haver uma identificação tão grande com o não eu, que não haja um eu para morrer. Então ela te entrega a personagem lá. O que significa a GH, ela não vai discutir que ela é dona de casa, ela não vai discutir que ela é classe média alta e que a empregada era pobre, coitada e não sei o quê. Ela não vai discutir isso. Ela vai discutir o pavor que é existir. Então, eu sou queer, eu sou trans, eu sou gordo, eu sou uma senhora, segundo o mundo. Mas fora isso, o silêncio do universo me apavora e eu sou espiritualista. Então a Clarice não me permite ficar no meu mundinho de coitadinho trans. Então, e eu não quero ser visto como um escritor trans, eu quero ser visto como um escritor, ponto. Respeito
toda a categoria trans, negros, velhos. Semana que vem eu participo de um evento no Sesc que é de poetas da terceira idade. Lá vou eu, poeta, graças a Deus, Sesc, maravilha. Mas eu também não quero ser visto como um poeta da terceira Não ficar idade. preso nesses rótulos. Não quero. Né? E a literatura brasileira, ela está ficando muito presa nos rótulos. Na militância também. Na militância. Ela é uma literatura extremamente engajada. E veja bem, eu respeito o engajamento, eu sou engajado à minha maneira. Sim. Mas eu quero ir além, isso não me basta. Se um dia o meu livro ganhar algum prêmio, eu quero que ele ganhe porque ele é bom, não porque eu sou trans. Então, as pessoas estão se fazendo muito em cima dessas pautas, desse panfletarismo, e eu não dou conta, não é para mim. Você acredita que pode ser um momento aí de mais visibilidade, transitória, até que se consolide um respeito maior a esses grupos para que eles possam se enquadrar nos outros? Sim, e é necessário, sabe? É necessário que haja o movimento feminista, o movimento trans, o movimento negro, os movimentos periféricos, é extremamente necessário. E eu tenho orientando de todas as categorias, mas eu sempre digo a eles, vá além, faça o seu engajamento, mas vá além. Não fique só nisso, porque, claro, o mundo é nojento. O que nós brancos fizemos com os negros, o que os homens fizeram e fazem com as mulheres e nós brancos fazemos com os negros, o que os cis fazem conosco é nojento, simplesmente nojento. Mas a linguagem precisa ir além. Então, é necessário que dure o tempo que tiver que durar. Não tem problema. Eu quero ver todo mundo se dando bem. Muito bem. Bom, a gente está falando então aí de escritores contemporâneos, aí como é que você analisa, né, vê a literatura de hoje em dia. Eu queria conversar um pouquinho então sobre a sua escrita. Né? Você como escritor também, já escreve há muitos anos, né? Mas suas publicações são um pouco mais recentes. São, é porque eu não publico muito, eu tenho dificuldades emocionais de publicar, né? Eu tenho 2 livros publicados e um e-book. Um publicado em 2010, que é o Cosplay Um Dandy em Rio Preto, pelo Clube de Autores, e outro que é o Little Purple Rains, a historinha da mulher menino, publicado por uma editora daqui, que é a Vitrine Literária. Então eu tenho 2 obras de ficção publicadas e umas 5, 6 engavetadas. Então, é aquela coisa, mas é que eu quero ser cauteloso também, eu não sou uma fábrica de escrever livros, não me vejo assim. Então, o livro demora o tempo que tiver que demorar, é por aí. Você se encontrou aí nessa mediação de leitura e na mentoria com os escritores? Não, na verdade, eu gosto mais de ser escritor do que isso, é que é mais fácil ser biblioterapeuta e dono de escritores do que escritor, porque aquilo que eu recomendo para os outros eu também tenho que fazer. Então, é mais fácil ser qualquer coisa do que ser o artista que faz. Com certeza. Né? Quem quiser conhecer seu trabalho, seus livros, estão disponíveis em algum lugar? Então, o Cosplay Um Dandy em Rio Preto, ele está no Clube de Autores e ele é pedido por demanda, porque ele é um site sustentável, então o livro só é impresso quando o cliente compra. E o outro, eu que continuo vendendo, eu tirei de todas as livrarias, inclusive eu trouxe para você aqui, olha gente, eu quero mostrar. Ele vem assim, eu não embrulho porque ele tem uma capa artística, não tem nome aqui na capa, gente, o nome só vem aqui na lombada. É o Little Purple Rains, a historinha da mulher menino, que eu quero te presentear. Muito obrigada. Então, quem quiser esse, gente, tem que entrar na minha rede social, Daniel Garcia Rodrigues, LT, de literatura, e me pedir que eu mando para qualquer lugar do Brasil. Tá bom? E se for aqui de Rio Preto, a gente combina, a pessoa vai pegar. Muito obrigada. Bom, esse já é meu, então. Depois a gente vai mostrar com mais detalhes para quem está nos assistindo. Bom, além disso, quem quiser ser um escritor, está procurando aí uma orientação, como é que faz para te encontrar? Me encontra, me chama no Instagram, Daniel Garcia Rodrigues, @Daniel Garcia Rodrigues LT.
Depois, se você quiser passar o meu WhatsApp para eles, pode passar também. E eu atendo você de qualquer lugar do Brasil, de qualquer lugar do mundo, porque é um atendimento online, só online, eu não trabalho mais com presencial. Então, quer dizer, olha eu com a internet, né, gente? É completamente digital e a gente marca e eu oriento eles assim com muito prazer, passo a passo, até quem não tem ideia. Bom, e aí, apesar das suas dificuldades, tem aí algum livro sendo produzido? Tem, aí é que tá, né? Vocês vão dizer, mas que dificuldade é essa, né? Eu estou escrevendo um romance, eu comecei a escrever em agosto deste ano, um romance sobre a voz humana e sobre os cachorros da minha vida. Essas duas coisas casadas. E estou escrevendo um livro de poemas que eu apresento sempre na Confraria, aquele projeto daqui de Rio Preto, que poetas se apresentam nos bares, né? E esse eu posso falar o nome, é Pós-Ocidente. Só que entre o e Cidente tem um parêntese com um A. Então você pode ler Pós-o-Acidente, que é sobre o mundo contemporâneo mesmo. É a minha poesia engajada, porque é sobre Rússia, sobre Ucrânia, sobre a crise do capitalismo, sobre o poeta na crise do capitalismo. E não tem essa marca, é engajado, mas não é, porque eu trabalho a linguagem. Então você tem ali uma sessão com o Lacan falando da dificuldade da linguagem. Tem um outro poema que é o Nietzsche se preparando para a guerra. Então você vê umas coisas assim. Tem outro que é sobre a guerra da Ucrânia, que é o tabuleiro dos lobos de Kiev. Então quem não souber o que está acontecendo no mundo vai ver só um fragmento, né? É um livro para quem tem consciência de linguagem e da geopolítica. Quanto mais você souber de geopolítica, mais... Em política é meu assunto favorito, geopolítica. Eu quero saber do tabuleiro do mundo. Então, eu estou com dois ramos aí, um de poemas e o outro de romance. E é a primeira vez que eu trabalho duas obras assim, de literatura ao mesmo tempo. Confesso que é complicado, porque o cérebro da gente se divide, em linguagens diferentes, completamente diferentes, só por um ser ficção e o outro ser poesia, né? Então tá dando um tilt aqui, Mariana. E você falou da guerra, né? Que baseiam aí os seus poemas. São assuntos que mexem com você, que te tocam, que acabam indo para sua escrita? Com certeza, com certeza. Então, veja bem, eu quero, vocês podem rir, mas eu quero agradecer muito ao Bolsonaro, gente. Eu não sou bolsonarista, tá? Eu quero agradecer a ele, porque eu não tinha consciência política quase nenhuma. E eu fui, não só ele, eu quero agradecer a todos os políticos brasileiros, porque para entender a política brasileira, que não é fácil, não é para amadores, eu tive que entender o que estava acontecendo no mundo. Como é que o mundo, né, o império decadente mexia com tudo isso. E como eu sou um pesquisador, eu não fui ver o que o grupo de Zazap da esquerda ou da direita estava falando. Eu fui ver o que grandes cientistas políticos estavam falando. E aí esse assunto foi me angustiando profundamente. Então o livro de poemas, ele nasceu por causa dessa angústia do mundo, pandemia, guerras, né? O que está acontecendo nesse mundo? Cara, vamos ver. Então, não era a minha praia escrever sobre esse assunto, mas ele me tomou. Agora, o outro, né, o romance, ele é mais o lado psicológico, ele é menos histórico, ele é menos político, embora seja também. Então, eles se complementam aqui nas minhas angústias. Que é isso que o escritor tem isso. Sim. Se você não lidar com as suas angústias, você é escritora também, você sabe disso. Se você não tiver angústias, você não é escritor. Né? E a partir dessas angústias também a gente pode tirar bons conhecimentos aí, pesquisar mais sobre os assuntos, né? Um caminho aí para os novos escritores. Com certeza. A gente estava conversando nos bastidores, você também sabe disso, você estava me contando das suas pesquisas, né? Então, se você que é uma escritora e jornalista pesquisa, eu sou um escritor e doulo de escritores e pesquiso, todos os outros têm que pesquisar também. A pesquisa parte da leitura, né? Pesquisar o mundo também.
Vê o que está acontecendo para você saber quem você é, para você saber como que está a literatura do mundo. Então, você, a mulher, vai ver literatura feminista, vai ver... Eu também vejo, não é porque eu sou trans que eu só vou ver coisas trans. Tenho que entender o que as mulheres estão pensando, né? Então, pesquisa, pesquisa, leitura, leitura, a vida inteira. Até dormindo, não tem jeito não. E existem livros, leitura para todos os gostos, todo mundo consegue encontrar aí alguma coisa que goste para começar a ler. Com certeza. Né, para se aprofundar naquele tema. Tem algum livro ou alguns que você indica para todos os leitores iniciantes, por exemplo? Olha, e tem sim. Tem os clássicos, tem os contemporâneos. Então, por exemplo, eu acho que a gente deve ler hoje, né? Continuar lendo a Clarice. Mas, por exemplo, eu gosto muito de uma escritora africana, a Chimamanda Ngozi, que eu indico, né? Eu indico o romance dela, o Americaná. Ela é bem diferente da Clarice, mas ela é uma outra vertente e ela é foda, porque ela trabalha com essa coisa da identidade nigeriana, escrevendo na internet. No Brasil, eu continuo recomendando a Carolina de Jesus. Eu não gosto muito dela, mas eu recomendo. A Conceição Evaristo, não é só Clarice Lispector. Recomendo aqui em Rio Preto, porque elas são ótimas. A Carol Manzato, a Priscila Topdígena, não estou puxando saco, é que elas são muito boas mesmo. A Luana Passos. Para crianças, eu recomendo um carinha chamado Raul Marx, porque ele é bom, porque ele sabe escrever, porque tem que... Eu não lembro agora, gente, nenhuma escritora de livro infanto-juvenil, então eu não estou puxando o saco dos homens, tá, gente? E tudo bem, né, indicar ele, porque ele é bom. Eu conheci ele na sala de aula e ele é muito bom. Ele sabe escrever para criança com temas chatos. Chatos, assim, os temas, né? Como a questão dos refugiados. Nossa, eu acho de uma coragem escrever sobre... Juro, Mariana, eu não estou puxando o saco. É que é muito corajoso escrever sobre refugiados. E agora, gente, nessa coisa da Palestina, faz muito mais sentido ainda um livro para crianças, um livro que fale, é o meu favorito dele. Sobre refugiados. Então, mas se vocês não conhecem nenhum desses autores que eu falei, leiam até Receita de Bolo. Tá certo. O importante é começar, né? Para quem não entendeu, a gente está brincando aqui, porque o Raul Marx é meu marido. Então, Daniel citando aí o amigo, né? E eu quero deixar bem claro que eu não estou citando porque ele é marido dela. Eu descobri faz muito pouco tempo que ele era marido dela. É porque ele é bom e é bom antes de ter sido escritor. E eu não cito gente que não sabe escrever. Tá certo, muito obrigada. Daniel, foi um prazer te receber aqui no nosso programa. Muito obrigada e volte sempre, viu? Muito obrigado e parabéns pelo trabalho que você está fazendo aí, que Rio Preto precisa. Obrigadão. Obrigada. E se você também quiser participar deste programa, pode entrar em contato com a gente. Você que é escritor, poeta ou somente gosta de ler, falar sobre livros, pode entrar em contato comigo pelo telefone da redação da TV Câmara, que é o 3214-7766. Nós também estamos nas redes sociais, Facebook e Instagram, e você pode rever este e outros programas da programação da TV Câmara no nosso canal do YouTube. Estamos lá como TV Câmara Rio Preto. Obrigada pela sua audiência e até o próximo programa.